Continuando, então. É, nós vimos que litisconsórcio necessário, chegando mais gente. Vimos que litisconsórcio necessário é o Gente, litisconsórcio. o meu tá travando bastante, mas ninguém? Não. Deve ser a Eu não sua sei, porque minha internet. internet, eu tô no Wi-Fi. Tá normal aqui. Aqui tá bom, Elisângela. Quando você fala também dá umas tremidas. Mas eu tô. Então deve ser o aparelho, porque o Wi-Fi meu tá bombando, eu tô do lado do roteador. Mas talvez ele não está entregando a velocidade contratada. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Tá, vamos. Litisconsórcio necessário é aquele litisconsórcio obrigatório. E nós vimos que ele pode ser obrigatório ou por determinação legal, ou ele pode ser obrigatório pela natureza da relação jurídica. Vamos pensar logo nas primeiras hipóteses para a gente entender. Nós vamos trabalhar primeiro com o litisconsórcio necessário por disposição legal, onde a lei obriga a ter litisconsórcio. Então, primeiro exemplo, ações possessórias. A questão de ter que citar os cônjuges no processo em uma ação possessória. Olha o que diz o artigo 73 do Código de Processo Civil, que está no seu material. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. E aí vem o parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. E aqui nós temos várias ações em que ambos os cônjuges deverão ser citados. E aqui nós precisamos pensar, o que é citação? Citação é ato exclusivo destinado ao réu. Só o réu é citado. Então, quando nós temos aqui a previsão do parágrafo 1º do 73, que ambos os cônjuges serão necessariamente citados, ele está dizendo, ambos os cônjuges deverão compor o polo passivo. Então, se você estiver com o seu código aberto, né, e quiser fazer ali alguma anotação com um post-it, você pode escrever em cima do parágrafo 1º essa anotação de que ambos os cônjuges serão réus, comporão o polo passivo. Olha o que ele diz, serão necessariamente citados. Ele está dizendo para você que, neste caso, ambos os cônjuges serão réus. Isso é litisconsórcio necessário por disposição de lei. Nessas ações identificadas no parágrafo 1º, é obrigatório formar litisconsórcio colocando marido e esposa no polo passivo, como réus. Professor, e se eu não fizer isso? Se eu passou batido, vamos ver aqui um exemplo de ação. Inciso 1 do parágrafo 1º. Ele diz que verse sobre direito real imobiliário. Você sabe o que é imobiliário, no sentido de imóvel. Direito real, você ainda vai estudar. Não sei se já te apresentaram o conceito de direito real em Teoria Geral do Direito. Mas qual que é a ideia do direito real? Trata-se do direito que as pessoas têm com coisas. Então, o direito real, ele demonstra a relação dos indivíduos com coisas. Coisas, para o direito, são bens. Então, propriedade é um direito real. Então, todos os direitos reais, eles estão previstos no Código Civil, no artigo 1225. Se você abrir o artigo 1225 do Código Civil, ele vai estar assim no caput. São direitos reais. E aí ele começa a te listar todos os direitos reais reconhecidos pelo Código. O primeiro direito real reconhecido, que é o inciso 1 do 1225, é a propriedade. Então, vamos aqui. Imaginemos uma ação que verse sobre direito real imobiliário, uma ação que discuta a propriedade de um bem. Imagine o seguinte, eu acredito que adquiri uma propriedade de um casal e esse casal simplesmente não quer me passar a escritura, não quer assinar o contrato, me outorgar a escritura para que eu possa realizar a transferência. Então, eu preciso ingressar com uma ação para ser reconhecido o meu direito de propriedade sobre esse imóvel. Direito de propriedade é um direito real, porque está no 1225, e imobiliário, porque a gente está falando de uma casa.
Ponto importante. Se eu vou ingressar e eu comprei de um casal, porque o casal é o proprietário, a minha ação precisa ser proposta contra o casal, contra os cônjuges, marido e mulher, porque nós estamos discutindo direito real imobiliário. Isso é uma escolha minha? Não, isso é uma obrigação. Se eu me equivoquei, como eu fiz as tratativas o tempo todo com a esposa, por exemplo, eu me equivoco e coloco no polo passivo só a esposa. O que vai acontecer com esse processo? O juiz recebe o processo, o que a gente chama de despacho inicial, para verificar os pressupostos processuais e tudo mais. Ele vai verificar que está faltando o marido e que é uma hipótese de litisconsórcio necessário. O que ele faz? Determina a emenda à inicial. O que é a emenda à inicial? A gente vai estudar isso com profundidade mais para frente. Emenda à inicial é o nome dado para a correção da petição inicial. Quando a gente corrige a petição inicial, nós realizamos emenda à petição inicial. Sempre que o juiz verificar que a petição inicial tem problemas, tem defeitos, não cumpre os requisitos, ele dá para a parte uma oportunidade de correção, que é o que ele chama, intime-se a parte para emendar a inicial, para corrigir a inicial. E ele vai determinar a emenda por causa da não colocação do polo passivo em litisconsórcio. Colocou só a esposa, ele vai determinar a emenda para que você inclua o marido no polo passivo. E se ainda assim eu não concordo com isso, o marido é meu amigo, eu só não gosto da mulher dele, eu quero processar só ela. Não faço a emenda da inicial. O que vai acontecer com o meu processo? Ele vai ser arquivado. Só porque você não respeitou o litisconsórcio necessário. Você tem que entender que litisconsórcio necessário é obrigatório e não é obrigatório de brincadeira, é obrigatório de verdade. Se a gente não respeita litisconsórcio necessário, em última situação, o processo vai ser extinto. O processo vai ser arquivado por causa desse vício. E aí a extinção, a gente já falou sobre isso, sem resolução de mérito, porque o juiz não está dizendo quem está certo e quem está errado. É uma extinção porque não se respeitou alguns requisitos formais. Então, isso é muito importante nós entendermos. Nessas ações discutem direito real imobiliário, é indispensável colocar os cônjuges no polo passivo, por exemplo, ou até mesmo no polo ativo, se são os cônjuges que adquiriram uma propriedade e não está sendo entregue. Marido e esposa devem compor o polo ativo, obrigatoriamente, litisconsórcio necessário. É o que está dizendo o artigo 73, lá nos seus parágrafos. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no parágrafo 2º, dos 73 ainda. Nas ações possessórias, e aqui nós temos uma diferença. O exemplo que eu dei anteriormente falava de propriedade. Propriedade, pessoal, é uma coisa, posse é outra. São institutos de direito próximos? Sim, muito próximos. Eles andam bem juntos mesmo. Só que existe diferença. Não é a nossa matéria, mas eu não gosto de deixar você no escuro. O que é propriedade? Propriedade é a total gestão que o indivíduo tem sobre o bem. Então, a propriedade, ela permite com que o proprietário tenha total liberdade para utilizar o bem. Se nós olharmos, e mais uma vez, isso foge ao nosso conteúdo, o artigo 1228 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor, usufruir da sua propriedade, inclusive reivindicar. Então, proprietário é aquele que tem ampla liberdade para gerir aquilo que é seu. Oi. Só uma pergunta aqui, porque eu vi aqui no inciso 1 do parágrafo 1º, salvo quando casado sob regime de separação absoluta de bens, e mesmo assim ainda é litisconsórcio necessário? Não. Tem essa disposição aqui, salvo. Não, exato. Mas isso também está no caput. Está no caput? Isso também está no caput. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para a propuração que verte sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta. Tá aqui no então, caput. Se eu tiver um regime de separação absoluta, eu não aplico a regra do litisconsórcio necessário. Entendi. Então, ok? Vai aplicar essa regra do necessário para as outras modalidades de casamento e não no regime de separação absoluta. E aqui não importa se é o regime de separação absoluta convencional ou se é o regime de separação absoluta obrigatório. Vocês vão estudar isso em direito de família. Por exemplo, se você for se casar hoje,
você pode optar pelo regime de separação absoluta. Esse é o regime de separação de bens obrigatório. Só que, se uma pessoa de 80 anos for se casar hoje, a lei obriga essa pessoa a se casar sobre o regime de separação. Ela não pode escolher um regime de comunhão universal. A lei faz isso para proteger patrimônio. Então, aí a gente chama de regime de separação obrigatório de bens, que é esse imposto para casamento entre idosos, onde uma parte só é idosa ou ambas são idosas. Ok? Se for separação de bens, independente de legal ou convencional, não se aplica a regra do necessário, nesse caso. Certo? Vamos seguir. Então, propriedade é essa ampla gestão sobre o patrimônio do indivíduo, sobre o patrimônio que ele tem, sobre o seu bem. E o que é posse? Posse é o exercício de um ou alguns direitos decorrentes da propriedade. Então, posse é um direito um pouco menor do que propriedade. Então, o proprietário tem direito de fazer o que ele quiser com o patrimônio. O possuidor pode exercer um ou alguns dos direitos de propriedade. Vamos aplicar isso em um exemplo. Se eu sou dono da minha casa, eu posso usar ela, eu posso aproveitar ela, claro que se eu não praticar um crime do jeito que eu quiser usar, eu posso derrubar a parede, eu posso alugar, eu posso dispor dela, eu posso vender, eu posso dar minha casa em garantia para pegar o empréstimo, que a gente chama de gravar ônus. O proprietário faz o que quer. O possuidor, que é o caso do locatário, aquela pessoa que aluga um imóvel, ele tem a posse do imóvel, mas a casa não é dele, porque ele possui o imóvel. O que o possuidor, o locatário faz? Ele usufrui do imóvel. Mas o locatário não pode vender o imóvel. O locatário não pode dar imóvel alheio em garantia. Então, percebe? O possuidor, ele exerce vários direitos decorrentes da propriedade, mas não todos. Porque a partir do momento que ele exercer todos, proprietário ele será. E nem sublocar, né, professor? A sublocação, José, é um direito normal. O que acontece? As pessoas têm a impressão de que a sublocação é proibida. Na verdade, a lógica é invertida. A sublocação é permitida desde que não proibida. O que a gente observa é que nos contratos de locação sempre tem uma cláusula proibindo a sublocação. É extremamente comum. Então, só por isso que ela não pode ser realizada. Agora, se o contrato de locação for omisso, a sublocação é possível sim. O locatário pode sublocar, mas a responsabilidade perante o dono é dele e não do novo inquilino. Entendeu, José? Entendi, porque eu já vi vários casos que a pessoa aluga uma casa de, sei lá, 3 quartos, né? Ocupa um e aluga os outros 2. Então, com o dinheiro que ela aluga os outros 2, ela paga o aluguel, sobra dinheiro para ela ainda, sabe? E, tipo assim, com uma coisa que nem é Sim. dela, né? Sim, mas E é isso é legal. possível. Pela lei 8.245, que é a lei de locação, isso é possível. A sublocação ela é permitida, mas ela pode ser limitada por contrato, pode ser proibida por contrato. E se ela for proibida por contrato e a parte desrespeitar, isso é descumprimento contratual que pode gerar a rescisão do contrato de locação e consequente despejo. Tá? Vamos seguir. O parágrafo 2º do 73 fala sobre ações possessórias. Então, ações que discutem a posse e não propriedade. Olha o que fala. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Você certamente já ouviu falar sobre a principal ação possessória que nós temos, que é a ação de reintegração de posse. Então, a ação de reintegração de posse é falada o tempo todo. Nós tínhamos um exemplo de ação de reintegração de posse e que ouvimos bastante. Normalmente nós pensamos em reintegração de posse com MST, fazenda e sítio, mas lembra com a greve dos caminhoneiros? Quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros, e eles bloquearam rodovias estaduais, o Estado do Paraná ingressou com ação de reintegração de posse para retomar a posse daquela rodovia, porque os caminhoneiros estavam possuindo aquela rodovia indevidamente, limitando o tráfego. Então, é perfeitamente possível a reintegração de posse quando a posse foi prejudicada de bem, de qualquer tipo de bem. Qual que é o ponto? Se
a invasão da posse, no caso da reintegração, foi praticada por um casal, o casal deverá ser processado, e não somente um dos cônjuges. E outra coisa, se o possuidor do bem prejudicado, né, invadido, for um casal, o casal deve ingressar com ação possessória. É isso que fala o parágrafo 2º. É obrigatório que haja litisconsórcio, nesses casos, litisconsórcio necessário. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você é casado ou casada e você tem a sua casa. E em determinado momento você vai passar um tempo viajando, deixa sua casa fechada. Quando você volta para sua casa, você percebe que uma família acabou se aproveitando que a casa estava vazia e está lá ocupando a garagem da sua casa, que é uma garagem aberta. Ninguém entrou dentro da casa, mas entrou no quintal. Está lá na garagem. E você chega, leva aquele susto e pede para eles saírem. Afinal, a casa é de vocês. E nós temos ali um casal com os seus filhos. Eles não querem sair. Você, então, pode fazer uso da ação de reintegração de posse para retomar a totalidade da sua propriedade. Nessa ação, se você e o seu marido são os donos da casa, obrigatoriamente você e o seu marido serão autores. É obrigatório. E quem será réu? O casal. Porque o casal praticou o ato que prejudicou a posse. Isso é o parágrafo 2º. Nós teremos, nesse nosso exemplo, litisconsórcio necessário ativo e litisconsórcio necessário passivo, ao mesmo tempo. Será um litisconsórcio necessário misto, porque nós temos nos dois polos a obrigatoriedade de ter litisconsórcio, de termos pluralidade de partes. Um outro exemplo que a gente pode comentar, imagine que você e o seu marido ou sua esposa possuem um apartamento na praia, e vocês usam esse apartamento para alugar temporada. E aí, em um determinado momento, chega lá o seu cunhado e ele diz para você o seguinte: olha, eu posso ir lá passar uns dias lá no apartamento de vocês? E ele pede o apartamento emprestado. E vocês emprestam o apartamento. Cunhado, irmão da sua esposa, por exemplo. Você dá o apartamento, empresta o apartamento para ele, ele vai então para a praia com a sua família, ou vai sozinho para a praia, imagino que ele vive sozinho, e passa lá a semana que ele pediu o apartamento emprestado. Depois de uma semana, você percebe que seu cunhado não volta. Não volta, não tem notícia, e passa 15 dias, passa 20 dias, você decide entrar em contato. E então, seu cunhado diz o seguinte para você: olha, eu acabei gostando daqui, acho que eu vou passar uma temporada aqui na praia, vou morar por aqui, acabo me sentindo bem, fiz amizades, aí eu vou ficar, você não usa mesmo esse apartamento, fica vazio, eu vou morar nele. E a ideia é que ele quer ficar com o apartamento emprestado, sabe-se lá Deus por quanto tempo, sem te pagar um centavo. Você não aceita isso. Mas agora, se você não aceita, você está diante de uma possibilidade de fazer uma ação de reintegração de posse contra o seu cunhado. Se essa ação for proposta, seu cunhado é o polo passivo, porque ele invadiu, ele se mantém irregularmente sozinho. Polo ativo, você e sua esposa, ou você e seu marido. Polo ativo necessário, conforme o parágrafo 2º, é uma hipótese de composse, de posse comum. Composse várias pessoas. Professor, Oi. se caso o cunhado for casado, mas foi só ele, na ação entra só ele, né? Se ele for casado, uma boa pergunta. Vamos imaginar que ele é casado, mas ele foi sozinho para a praia, deixou a esposa aqui, porque ele queria espairecer sozinho. E só ele praticou a ilegalidade, só ele compõe o polo passivo. Note, Denise e os demais, que no parágrafo 2º ele diz que nas possessórias a participação do cônjuge é indispensável, ou seja, necessária, nas hipóteses de composse. O que é composse? Composse é posse comum. É quando a posse é exercida por ambos. Nesse exemplo, se ele foi sozinho, ainda que casado, a esposa dele não exerce posse. Só ele está exercendo a posse, então a ação é contra ele. Ela só teria obrigatoriamente que ingressar no polo passivo se ela também tivesse ido para a praia com ele. Entendeu? Professor, composse é o quê mesmo? Posse comum. Então eu tenho mais de uma pessoa exercendo a mesma posse. Entendeu, Denise? Posse
poderia dizer posse conjunta, né? O marido e a Exato, mulher exato. têm posse em conjunto daquele imóvel. Perfeito, perfeito. Denise, você Entendi, entendeu? professor. Aham. Aí, assim, no caso, a pessoa faleceu, deixou uma casa de herança. E daí aquela casa tá vazia e vai um cunhado morar lá na casa. Pode entrar com essa. Só que 4 pessoas concordou e uma não. Essa pessoa, que é, no caso, é filha, né, da pessoa que morreu, ela pode entrar com uma ação de reintegração? Olha, qual que é o problema que a gente vai ter numa situação dessa? Primeiro, que se o patrimônio ainda não foi partilhado, a gente vai trabalhar com ação de partilha daqui a pouco. Não se tem total noção de qual percentual de patrimônio cada um possui. A princípio, enquanto não ocorre a partilha, todos os herdeiros são donos de tudo. Ela também é dona. Ela não tem obrigação de aceitar a situação imposta pelos demais herdeiros. Ela pode discordar? Pode. Se ela discordar, ela sozinha, vamos imaginar uma situação de 5 herdeiros e só ela não concorda, uma única pessoa contra 4. O seu percentual de direito provavelmente não será suficiente para justificar uma reintegração. Mas ela quer dizer que ela não pode fazer nada? Não, ela pode. Ela pode ingressar com uma ação de extinção de propriedade condominial. Da mesma forma que com posse é posse comum ou posse conjunta, condomínio é domínio comum, ou seja, propriedade conjunta. Ninguém é obrigado a ser dono de coisas com outras pessoas se ele não está satisfeito com essas pessoas. Então, ela pode ingressar com uma ação para forçar as outras pessoas a passar para ela a parte dela. E aí ela sai da propriedade desse imóvel do qual ela não concorda pela maneira como está acontecendo a gestão. Mas vai ser muito difícil ela conseguir sozinha uma reintegração de um imóvel se todos os outros herdeiros concordam e só ela que não. Entendi, professor. Obrigada. Ok? De nada. Vamos lá. Então, nós temos essa situação da composse. Problema que eu quero colocar para vocês, e que é um problema prático e que nós não verificamos muito a doutrina trabalhando com esses problemas. A gente não observa esses problemas sendo traçados pela doutrina, via de regra. Nesse exemplo que eu dei para vocês sobre o cunhado que foi morar na praia, blá, 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 blá. Mesmo exemplo. Agora imagine a seguinte situação. O dono da casa, que teve a posse prejudicada, sou eu e minha esposa. E o meu cunhado é quem é o possuidor irregular. A gente leu que no parágrafo 2º, né, do artigo 73, desculpe, diz que nas ações possessórias a participação do cônjuge é indispensável na hipótese de composse ou atos por ambos praticados. Eu e minha esposa, como proprietários, tínhamos também em conjunto a posse indireta do bem. É isso que ela participe do processo como autora. Agora imagine que a minha esposa, ela não quer entrar numa briga familiar e ela não quer processar o irmão, porque ela sabe que isso vai gerar um caos e que pode dar muita merda. Ela então fala, olha, eu entendo que o meu irmão está errado, mas eu não vou assinar procuração, eu não vou processar o meu irmão. Vamos tentar conversar aí aos poucos, até uma hora que ele vai sair. E você não está com paciência. Você quer ingressar mesmo, já tá de saco cheio pro seu cunhado. Como resolver isso? Eu quero entrar com ação, mas eu tenho esse problema da minha esposa não querer assinar a procuração. E eu sei que se eu ingressar com ação eu contra o meu cunhado, o juiz vai mandar eu emendar para inserir a minha esposa no polo ativo. Só que ela não quer. Como que eu resolvo uma situação dessa? Que é uma situação que pode acontecer. Em outros exemplos, por exemplo. Como que eu resolvo isso? Eu resolvo colocando a minha esposa no polo passivo. Então, eu vou fazer o seguinte, a ação será eu contra o meu cunhado e a minha esposa. Nossa, mas a minha esposa vai ter que pagar alguma coisa? Não. Eu só faço isso para obrigar a minha esposa a estar no processo, porque o réu não precisa assinar procuração para mim. Claro que eu destruo o meu casamento, é óbvio. Mas, para regularizar essa situação, reconhecendo que é indispensável a participação do cônjuge, se ele não vai voluntariamente compor o polo ativo, eu coloco ele no polo passivo. Ele não vai ter nenhuma responsabilidade para ele.
Ele só está ali para que ele integre o processo, porque daí ela será citada, e se ela não quiser participar do processo, problema dela, mas formalmente o nome dela está lá. Ela está envolvida. Eu só faço isso para regularizar a situação. Dificilmente você vai encontrar isso em algum livro, alguma coisa, mas isso a gente observa a partir de algumas discussões e na prática também. Lucas? Então, mesmo se o cunhado não, se o marido ganhar, a esposa não vai pagar nada, né? Nem que ela... O que se vai ela for acontecer aqui? A princípio, não. Pode ser, em última hipótese, Lucas, que haja ali algum tipo de custas, mas é muito difícil. Muito difícil mesmo, dizendo porque não foi ela que deu causa. Quando a gente pensa em honorários de sucumbência e custas processuais, isso é fixado para aquele que deu causa indevida à ação, e não é a situação da esposa. A esposa não motivou aquela ação, e sim o seu irmão, né, no nosso exemplo. Então, acaba não sobrando para ela. Para a gente fechar o artigo 73, nós temos aqui o parágrafo... Ela entra como réu sem querer, né, professor? Ela entra como réu sem querer, mas entenda, tecnicamente, ela não é ré no sentido de poder ser responsabilizada. Ela só foi colocada como ré para ela estar no processo, porque sem uma procuração eu não consigo pôr ela como autora, só por isso. É só para formalidade, só para isso que serve isso, tá? A hora que ela estiver como ré ali sem ser responsabilizada, o juiz vai entender isso aí? Sim. Vai entender? Sim, vai entender? sim, porque antes vai ter que ter tido a não vontade dela, né, de entrar como ativa. Né? Porque daí a gente tem que entender, José, que o desdobramento processual ele não é analisado somente a partir das partes identificadas, mas eu tenho os outros elementos, que é a causa de pedir e o pedido. Então, quando eu for explicar a situação, o que aconteceu, em nenhum momento eu vou dizer que a minha esposa é responsável. Então, isso vai retirar dela. E no meu pedido final, eu não vou pedir para condenar a minha esposa. Eu vou pedir para condenar o meu cunhado. Então, naturalmente, toda a minha petição vai se direcionar na busca pela condenação do meu cunhado. A minha esposa só está ali como figurativa, sabe, para cumprir formalidade. E aí, por isso que não tem como o juiz entender diferente. A gente vai ver quando for estudar pedido, que o juiz está adstrito ao pedido, ou seja, o juiz está limitado ao pedido. Então, se eu não peço para ele condenar a minha esposa, ele não pode condenar a minha esposa, porque ele acha que ela tem que ser condenada. A resposta do juiz a um processo, ela está limitada ao pedido do autor. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Entendeu, José? Entendi, professor. Porque a gente faz petições, né, até na MPJ, e eu ainda não tinha visto essa opção de, na hora de pedir para condenar o réu, condenar só um e deixar o outro. Sempre, né? Todo mundo que está no réu, a gente inclui nos pedidos. A questão é o seguinte, José, se você tem vários réus e todos participaram da conduta lesiva, vai ser natural pedir a condenação de todos. Só que não necessariamente vai ser a condenação no mesmo valor. Sim, entendi. Beleza? Vai falar de novo sobre esse pedido de condenação diferente daqui a pouco, é o próximo tópico. E aí vem o parágrafo 3º, que nós não podemos ignorar, que diz que essa situação do casamento também se aplica para a união estável. E isso é muito importante. A pessoa não é casada, mas ela tem um companheiro. Ela vive em uma união estável, ela é amaziada, né? Como muitos ainda usam essa terminologia. O companheiro precisa ser incluído, ou a companheira precisa ser incluída. Tudo que a gente falou sobre casamento também se aplica à união estável. Então, não é tipo casamento e só casamento. Outro exemplo que nós temos de litisconsórcio necessário é a questão da uso capião. A uso capião é um tipo de ação que permite a aquisição de propriedade. Então, o uso capião confere propriedade. Então, uma pessoa que faz uso de um determinado bem por vários anos pode adquirir a propriedade desse bem. Claro que preenchendo vários requisitos. Vocês vão estudar o uso capião em direito civil. O que acontece? O artigo 246 fala sobre citação e lá no parágrafo 3º diz o seguinte: na ação de uso capião de imóvel, e aqui é muito importante porque essa é uma das pegadinhas de prova, que é só na de imóvel, porque é possível usucapir um carro, é possível usucapir uma moto,
É que a gente sempre acha e só pensa nos exemplos de Como uso é que capião de acontece isso, imóvel. professor? Oi? Como é que acontece isso? Uso capião de carro e moto, porque tem que ter a posse, né? Como é que Exato. eu vou ter a posse? E aí a Vamos pessoa não vai, pensar que você acabou pegando o carro emprestado não e devolveu? depois o dono do carro nunca veio atrás e o carro já está com você há vários anos, você não sabe mais onde o dono foi parar, porque ele foi viajar, você não tem nem notícia da pessoa, não está recebendo os documentos, você entra com o uso capião do veículo. Uma coisa que a gente faz também, José, que inclusive para quem gosta de veículos antigos, a gente faz essas coisas. Então, vamos imaginar um veículo que tem lá um documento todo atrasado. Normalmente você compra um veículo antigo para fazer a reforma e de uma pessoa que não é a pessoa do documento. E a pessoa do documento sabe-se lá Deus onde está. Só que você quer regularizar essa documentação. Como que você regulariza ela? Por uso capião. Então, eu demonstro que eu estou na posse daquele veículo há vários anos, tem o tempo lá previsto em lei, não me lembro se é 3 ou 5 anos, demonstro que eu estou com esse prazo na posse do veículo, e aí eu vou ter o documento, a propriedade do veículo reconhecida em meu nome, e o documento vai sair em meu nome. A melhor forma da gente regularizar documento de veículo antigo é por uso capião. Desde que o documento antigo exista, porque a gente tem vários carros antigos que se negocia que não se tem documento. Perdeu-se o documento, o chassi está raspado, você não consegue recuperar. Agora, se você adquire um veículo antigo que tem documento, é totalmente possível regularizar esse documento por uso capião. E se faz muito isso, muito mesmo. Então, é uma sacada que se tem para atender esse tipo de público bem específico. Entendeu? Sim, sim. São de 3 a 5 anos aí, né? Bastante Eu me tempo, né? lembro o prazo E, certinho, tem que ver no Código Civil, eu e posso estar enganado, tá? nesse tempo todo tem que ter a não procura, né? Da pessoa Sim, dona, né? Porque se sim, tiver alguma sim, manifestação, nem que seja mínimo, daí eu acho que já não dá uso capião, né? sim. Porque, É, na verdade, o esse, uso capião exige posse mansa e pacífica. O que é posse mansa e pacífica? É posse não contestada. sim. Então, isso é um dos elementos importantes para o uso capião. Agora, voltando aqui ao parágrafo 3º. Na uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente. Quem são os confinantes? São os vizinhos. Se eu ingresso com uma ação de uso capião de imóvel, obrigatoriamente eu coloco no polo passivo o dono do imóvel, quem está lá na matrícula do imóvel como dono, de quem eu quero tomar o imóvel, e todos os vizinhos. Aí, nossa, professor, eu vou colocar todos os vizinhos que são os confinantes? Sim, porque eles falam, a lei diz que eles são citados, só o réu é citado. E mais uma vez, os vizinhos não estão lá para serem responsabilizados. Não vai sobrar para os vizinhos pagar qualquer coisa. Eles só estão lá porque é obrigatório ouvir todo mundo. Para saber efetivamente se você, autor da uso capião, realmente mora ali, exerce ali a posse, age com o que nós chamamos de animus domini, que é a intenção de dono, você age como se dono fosse. Então, nesse caso, no caso da uso capião, é litisconsórcio necessário, é obrigatório colocar o proprietário do registro e todos os confinantes ou confrontantes. Perceba, no litisconsórcio necessário em virtude de lei, a lei deixa muito claro, a necessidade de se produzir litisconsórcio. Beleza? Agora, nós vamos para a segunda modalidade de litisconsórcio necessário, que é o litisconsórcio em razão da natureza da lide. Litisconsórcio em razão da natureza da lide. Quando que existe litisconsórcio em razão da natureza da lide? Quando houver comunhão de direitos e obrigações. Ah, professor, ainda está confuso. Jovens, aqui nós estamos com a seguinte situação. A lei não diz nada sobre ser obrigado a formar litisconsórcio. Então, a gente não pode falar que é legal. Porque para ser em virtude da lei, a lei tem que ser muito clara em obrigar a formar litisconsórcio. Mas, aqui nós estamos diante de casos em que a lógica faz com que seja obrigatório produzir o litisconsórcio. A natureza, o tipo de processo que nós estamos enfrentando obriga a formação de litisconsórcio. Você vai entender pelos exemplos. Vou começar com um primeiro exemplo aqui mais simples, que é a ação de nulidade de casamento.
A ação de nulidade de casamento, ela pode ser proposta pelo Ministério Público. Olha o que diz o 1549. A decretação de nulidade de casamento, pelos motivos previstos no 1548, pode ser promovido mediante ação direta, que é a ação de nulidade de casamento, por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Então, aqui temos uma coisa importante. Então, imagine que houve um casamento e esse casamento é nulo. Ou eles contraíram um casamento em uma circunstância que não poderia acontecer. Isso acontece? Pouco, mas acontece, porque existe uma falha de comunicação entre os cartórios. Isso até hoje. Então, imagine que você é casado ou casada e, por uma questão de trabalho, o seu marido ou a sua esposa foi trabalhar no Amapá. E você ficou aqui no Paraná. Vocês estão conversando e tudo mais, mas ele foi trabalhar no Amapá e lá vai ficar vem para cá de vez em quando, mas já está lá trabalhando há uns 3 anos. Lá ele ou ela conhecem uma outra pessoa, acabam tendo um relacionamento e ele não fala ou ela não fala que é casado no Paraná e acabam indo até um cartório e procuram para realizar o casamento e conseguem se casar no Amapá. Esse casamento no Amapá é nulo. Por quê? Porque eu não posso contrair novo casamento se eu for casado. Primeiro eu preciso me divorciar para depois contrair novo casamento. Te desrespeitou isso. Vamos imaginar que então, em um momento, o Ministério Público descobre isso. Ele ingressa com uma ação de nulidade de casamento para tornar nulo, ou seja, tornar sem efeito, o casamento do seu marido, da sua esposa com o amante, feito no Amapá. Se eu tenho uma ação de nulidade de casamento, obrigatoriamente a ação precisa ser contra os cônjuges. Ah, mas a lei diz isso? Não, mas é uma questão de obviedade. Por quê? A gente pensa no resultado. Não tem como, pessoal, o casamento ser válido para um e inválido para outro. Se o casamento for nulo, vai ser nulo para os dois. Então, obrigatoriamente, eu preciso colocar os dois no polo passivo. Isso é litisconsórcio necessário pela natureza da lide. A lei não me obriga a fazer isso, mas a lógica me ensina a fazer isso, me diz que eu tenho que fazer isso, ok? E aí nós temos vários exemplos que nós vamos trabalhar. Temos, por exemplo, ação de partilha. Uma pessoa falece e eu quero ingressar com uma ação de partilha para partilhar aquele imóvel. Pessoal, se uma pessoa faleceu, deixou uma casa e tem 5 herdeiros e eu vou ingressar com uma ação de partilha porque a briga está muito grande, obrigatoriamente eu vou entrar contra os outros 4. É óbvio, assim, a lei fala alguma coisa? Não, mas é o que tem sentido. Não tem como eu partilhar o bem sem colocar todos os herdeiros. Então é uma questão natural, porque todos são interessados. Quando eu falo de dissolução de sociedade, você e mais 4 amigos são sócios de uma empresa. Você está de saco cheio da empresa, quer ir embora do país, fazer a vida em outro lugar. E quer sair da sociedade. Seus amigos não querem comprar de você e estão criando vários empecilhos para que você venda para terceiro. Você ingressa com uma ação de dissolução de sociedade, para desfazer a sociedade. Obrigatoriamente, essa ação tem que ser contra os sócios, contra os seus 4 amigos. Não tem como eu fazer uma ação de dissolução contra 2. Aí eu vou deixar de ser sócio de 2 e vou continuar sendo sócio de 2. Isso não existe. Isso é litisconsórcio pela natureza da lide. Menos de 1 minuto, vou cair a qualquer momento. Já mando um novo link, até daqui a pouco.